Operação da Polícia Civil apreende computadores e celulares de suspeitos de disseminação de notícias falsas contra agentes públicos do estado. Entre os alvos está um irmão do prefeito de Cuiabá. Municípios começam a aplicar a dose de reforço com 4 meses de intervalo da segunda dose. Essa é a nova orientação para todo o estado. E o que será feito com os leitos de UTI para pacientes com Covid que estão sendo desativados? A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Civil apreendeu computadores e celulares de 3 pessoas suspeitas de disseminação de notícias falsas contra servidores e agentes públicos do estado. Entre os crimes investigados estão calúnia, difamação, injúria e perseguição. Segundo a Polícia Civil, o suposto esquema seria articulado por um empresário que é irmão do prefeito de Cuiabá. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão nas casas dos envolvidos e no escritório de um deles, o empresário do ramo de publicidade Marco Polo Pinheiro, o Popó Pinheiro, irmão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Segundo as investigações, ele teria montado um esquema de disseminação de informações falsas pela internet, tendo como principais alvos o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a primeira-dama, secretários de Estado e outros políticos. A partir deste número, a investigação nos levou até esse homem de 55 anos de idade, empresário do ramo de publicidade, que teria utilizado aquele aparelho celular também. Desta forma, ele é o principal suspeito da divulgação desta fake news e de outras que as investigações apontaram. Foram apreendidos tablets, computadores e HDs externos que serão periciados pela Politec. A polícia quer descobrir de onde partiam as publicações. Entre as notícias que seriam falsas atribuídas ao grupo, estaria uma de que o governador teria montado uma estrutura para gravar clandestinamente reuniões realizadas com políticos. E também de que a primeira-dama do estado teria contratado um detetive particular para difamar a reputação de um jornalista. Algumas dessas publicações teriam sido feitas pelo ex-servidor da Secretaria Municipal de Comunicação no horário de expediente. Uma das pessoas que estariam divulgando fake news trabalharia no setor de marketing da prefeitura. Porém, quando a equipe policial chegou para cumprir esse mandado, obteve-se a informação que aquela pessoa já não trabalhava mais no setor de marketing. Então, desta forma, não foi cumprido o mandado no setor, mas em razão da perda do objeto do mandado. Né? Outro alvo seria um homem condenado a 16 anos de prisão por roubo a banco, considerado de alta periculosidade, e que hoje seria contratado pela Secretaria Municipal de Saúde. A polícia já sabe que os servidores faziam as publicações dentro do horário de serviço. Nós temos essas informações nos autos que ele estaria compartilhando fake news, divulgando mensagens ofensivas, de cunho difamatório, em horário de expediente. O advogado Francisco Fayad, que defende o empresário Marco Polo Pinheiro, lamentou a realização da operação. Disse que o empresário entregaria os equipamentos espontaneamente. Já a Prefeitura de Cuiabá informou, por meio da assessoria de imprensa, que Popó Pinheiro não tem cargo público e os outros envolvidos não prestam mais serviços para a Prefeitura. O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje em Mato Grosso a Operação Ghost. Desta vez, o alvo das buscas e apreensões foram contadores de empresas fantasmas. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá e Vila Rica, além de outras 2 cidades, em Goiás
e Santa Catarina. A operação teve início com as informações contidas na quebra de sigilo bancário e fiscal de alvos da Operação Camuflagem 2, que desarticulou uma organização criminosa que praticava, entre outros crimes, o roubo de defensivos agrícolas. Na ocasião, o GAECO constatou que diversas empresas que emitiam notas fiscais do ramo agrícola e de transportes não existiam de fato. Além disso, foi identificado que muitos dos proprietários dessas empresas não possuíam perfis financeiros condizentes com o capital fiscal e social da pessoa jurídica. Alguns eram falecidos ou possuíam longo histórico criminal. Após as confrontações dos dados e documentos levantados, as investigações indicaram contadores específicos que eram responsáveis pela maior parte das empresas fantasmas. E é justamente por isso que a operação ganhou o nome de Ghost, fantasma em inglês. Os 9 réus denunciados pelo Ministério Público na primeira fase da operação foram condenados pela Justiça. Só neste ano, mais de 500 motocicletas foram furtadas em Mato Grosso. A polícia alerta para os cuidados que os donos dos veículos devem adotar. Essa perseguição foi na Miguel Sutil, em Cuiabá. A dupla que foi presa fugia da polícia em uma motocicleta furtada. Câmeras de segurança registraram o furto momentos antes no Jardim das Américas. Repare que os bandidos, com a ajuda de uma chave, quebram a ignição e em minutos levam o veículo. A vítima foi o Bruno, que ficou com prejuízo de mais de 10 mil reais. Essa moto é o que faz a minha vida funcionar, o que faz movimentar as engrenagens, é dela que eu tiro o meu ganha-pão praticamente. Essa mensagem, retirada com autorização da justiça do celular de um dos bandidos, mostra a negociação de uma motocicleta. No dia seguinte, o furto. Repare que o bandido chega com um comparsa e eles levam a moto com facilidade. Na verdade, eu nem vi, o momento do furto e só fui dar a falta da moto depois, Nesse caso, a polícia recuperou a moto no bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, com outras 8 motocicletas que também foram furtadas. Agora o Henrique, dono da moto, além de pagar seguro e rastreador, também usa um cadeado para se sentir mais seguro. No bairro Terra Nova, na capital, mais um registro. Repare que uma van se aproxima e de marcha ré para o lado da motocicleta. 2 bandidos descem, levantam a moto e a coloca dentro da van. A gente orienta a população que tome os devidos cuidados, coloquem as suas motos em estacionamentos, coloquem as motocicletas em locais de maior luminosidade, não deixem locais de baixa movimentação de pessoas. De acordo com a polícia, de janeiro a outubro deste ano, 574 motos foram furtadas em Mato Grosso. Só na capital foram 205 registros, já em Várzea Grande, 184. De acordo com a DERF, que investiga os casos, a maioria das motos furtadas é usada pelo crime organizado. Depois, essas motos vão para o mercado paralelo, onde as peças são comercializadas. Depois do intervalo, algumas cidades mato-grossenses já começaram a aplicar a dose de reforço contra a Covid com um intervalo de 4 meses. Depois que a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que o intervalo da segunda dose para a dose de reforço passa de 5 para 4 meses em Mato Grosso, vários municípios já estão seguindo a nova regra. Um deles é Várzea Grande. Na Policlínica do Cristo Rei, em Várzea Grande, a procura se dividia entre quem buscava a segunda dose e também a dose de reforço. Com um intervalo menor autorizado, foi hora de dar aquele impulso na imunização. Eu me organizei, eu já saí e vim, porque é uma questão de responsabilidade, não só comigo, com a minha família, mas uma responsabilidade com todo mundo para cessar, para diminuir essa pandemia, A comissão que acompanha as estratégias de vacinação contra a Covid em Mato Grosso é formada por representantes das secretarias municipais de saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde. Essa comissão decidiu pela redução do intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço de 5 para 4 meses. Essa portaria já foi publicada e está valendo, mas cada cidade vai analisar sua estrutura
para poder liberar essa dose adicional. Em Várzea Grande, a aplicação da dose de reforço com intervalo reduzido começou hoje. Na cidade, o número de unidades que oferecem as doses foi ampliado e como a demanda deve aumentar, a vacinação no ginásio Fiotão será retomada no ano que vem. Voltaremos com o nosso sextou já em janeiro e aí será toda sexta-feira o Fiotão para dar esse reforço, porque a demanda realmente sobe quando abaixa para 4 meses a dose de reforço. A Secretaria do Município também aguarda a aprovação e liberação da vacina para crianças a partir de 5 anos. Um dos motivos que levou o município a estender as medidas de biossegurança e a suspensão de festividades é exatamente esse público de 5 a 11 anos que estão expostos. Nós estamos preparados e estamos procurando e solicitando autorização para imunizar essas crianças. Dona Elizabeth garantiu a dose de reforço e fez um apelo para quem ainda não se vacinou. Eu peço assim que todos, tomem a vacina, até aqueles que falam que não vai tomar, que mude de ideia e venha tomar a vacina, para que a gente tenha mais segurança. Agora, sobre a fala do secretário de Saúde de Várzea Grande de que o município aguarda autorização para vacinar contra a Covid crianças de 5 a 11 anos, a gente lembra que isso depende da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa a solicitação feita pela Pfizer para usar o imunizante em crianças. A previsão é de que a Anvisa dê uma resposta no próximo dia 18. E em Cuiabá, a Secretaria de Saúde se pronunciou nesta tarde sobre a mudança na aplicação da dose de reforço com intervalo menor. A Bárbara Fava, ao vivo, traz as informações para a gente. Oi, Bárbara, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Exatamente, a Secretaria de Saúde de Cuiabá anunciou que amanhã, quarta-feira, todas as pessoas entre 18 a 59 anos que já se vacinaram com a segunda dose há 4 meses poderão se vacinar, então, com a dose de reforço. A vacinação está sendo feita aqui no Polo Central, na Unic Beira Rio, onde estou, também no drive-thru da UFMT, a partir das 8 da manhã, aqui no Polo Central da Unic Beira Rio. O atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde, ou ainda ir até uma das 21 unidades básicas de saúde que também estão aplicando a vacina contra a Covid-19. Uma informação importante: não é necessário fazer um cadastro, basta ir até um polo de vacinação, levando um documento com foto e, claro, a carteira de vacinação. Luzimar. Muito obrigada, Bárbara. E vamos ver agora a programação em outras cidades para a aplicação da dose de reforço com esse intervalo menor. Em Tangará da Serra, desde ontem, a dose de reforço está sendo aplicada em todas as pessoas que tomaram a segunda dose há 4 meses. A meta da terceira dose é completar o esquema vacinal de toda a população, nossos 78 mil indivíduos vacináveis. A dona Magali procurou o posto de saúde do centro da cidade e garantiu a proteção. Todo mundo tem que proteger, né? Eu vejo as pessoas na rua aí sem máscara, sem nada, eu não. Todas as vezes eu estou de máscara. Em Sinop, a Secretaria de Saúde informou que tem estrutura para reduzir o intervalo da dose de reforço e que o formato de atendimento não muda em relação ao que já está sendo desenvolvido. O agendamento para a dose de reforço está sendo feito no site da Prefeitura. Em Sorriso, a Secretaria de Saúde informou que conta com pontos de vacinação abertos dia e noite. A aplicação do reforço, com intervalo de 4 meses, já está disponível e não precisa de agendamento. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis foi notificada agora à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a redução de 5 para 4 meses para a aplicação do reforço. O Departamento de Saúde Coletiva do município informou que vai manter nesta semana o intervalo de 5 meses. A partir da semana que vem, um novo cronograma será divulgado com o intervalo de 4 meses da segunda dose para a dose de reforço. E agora a gente confere os dados da pandemia em Mato Grosso, segundo o boletim
publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje foram registrados 214 novos casos de Covid. Desde o início da pandemia, o estado confirmou mais de 554.800 casos da doença e 14.023 mortes. Não houve registro de óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas, felizmente. Do total de contaminados, mais de 539 mil pessoas estão curadas. A expectativa é que os dados da vacinação sejam atualizados logo mais, às 7 horas. O último balanço é o de quinta-feira passada, quando Mato Grosso atingiu 57,81% da população com o esquema vacinal completo, ou seja, pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única. Com a pandemia, Estado e prefeituras foram obrigados a ampliar o atendimento na rede pública de saúde. Com a redução de casos e de internações, o que será feito da estrutura que foi montada para atender os pacientes com Covid em Mato Grosso? Vamos ver na reportagem. Já são mais de 14 mil mortes em Mato Grosso. A pandemia afetou a vida de pessoas como a enfermeira Maiara. A história dela foi mostrada em nossos telejornais. Como profissional, também foi algo que me abriu portas para trabalhar, para estar no mercado de trabalho. Infelizmente, é algo que destruiu muitas famílias, mas eu também vi muitas pessoas indo para casa. A enfermeira também viveu o drama dos seus pacientes. Contraiu o vírus, tentando salvar vidas. Na hora já entrei em isolamento, né? Foi bem doloroso, né? Foi pior a parte emocional, por estar sozinha ali no quarto, a minha família do lado de lá, com medo de contaminar eles. Para atender tanta gente infectada com a Covid-19, foi ampliado o número de leitos. Somente em Cuiabá foram implantados 400 leitos, 155 de UTI para adultos, 15 de pediatria e 230 de enfermaria. Onde todas as equipes médicas, a equipe de enfermagem, todos os profissionais de saúde se juntaram, se reorganizaram, fizeram seus planejamentos para enfrentar algo totalmente desconhecido. Em Rondonópolis, uma série de trabalhos de estruturação foi realizada para que o Hospital Municipal pudesse realizar atendimentos de pacientes com a doença. 60 leitos foram implantados. O secretário municipal de saúde de Rondonópolis explica que a cidade vai utilizar os leitos para atendimentos gerais. Será o HGR, Hospital Geral de Rondonópolis, para atender toda a população. Em outros casos, em outras doenças. Somente no estado de Mato Grosso foram implantados 600 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Com o avanço do combate à pandemia, mais de 400 desses leitos já foram desabilitados por conta da queda da taxa de ocupação nos hospitais. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pretende aproveitar toda essa estrutura que foi aprimorada nos hospitais municipais e estaduais com compra de equipamentos e implantação de leitos no período pós-pandemia. Foram mais de 700 milhões de reais investidos em implantação de leitos, contratação de profissionais e compra de equipamentos. Se provou nessa pandemia que a questão do SUS, o SUS está muito sucateado realmente, sem investimento há muitos anos, um investimento realmente eficaz nas regiões, nos municípios, né, nos hospitais de referência regional, né, e assim, foi muito claro, a nossa fala desde o início, há 10 anos atrás, há 12 anos, nós sempre brigamos por essa questão de leitos, né, e ficou claro que era só questão por vontade política que isso acontecesse, né. Nós montamos leitos em plena pandemia em 30 dias de UTI, coisa que nós vimos solicitando há vários anos. A seguir, termina o prazo dado pela Justiça para a desocupação de uma área pública em Rondonópolis. Nos últimos dias, o número de famílias no local aumentou. A Justiça manteve a internação da adolescente que matou Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos. O caso ocorreu no dia 12 de julho do ano passado, num condomínio de luxo em Cuiabá. A defesa da adolescente entrou com recurso pela liberdade da menor, mas a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a internação no Complexo Pomeri, em Cuiabá,
onde ela se encontra desde janeiro deste ano. Por maioria, os ministros entenderam que a adolescente deve continuar cumprindo medida socioeducativa numa instituição. E termina hoje o prazo dado pela Justiça para que famílias que ocupam uma área pública em Rondonópolis saiam do local. A ocupação começou com cerca de 200 famílias nesta área pública, mas são bem mais. Cerca de 450 famílias ocuparam essa área que pertence à Prefeitura de Rondonópolis. Elas improvisaram barracos com lona, pedaços de madeira e vivem aqui de forma improvisada, sem energia elétrica ou água. Agora, por exemplo, começou a chover. A gente vê que as coisas tiveram que ser levantadas, o chão é de terra e aquele barraco ali, por exemplo, olha, ele não suportou a chuva e caiu. Nós pega a água do outro lado da estrada, agora a energia está no escuro, aí a gente se ilumina com vela e passa. As famílias dizem que a ocupação foi a única forma encontrada para pressionar o governo municipal a disponibilizar uma moradia popular e que estão há anos na fila, que atualmente tem mais de 10 mil pessoas cadastradas na Secretaria de Habitação de Rondonópolis. Meu cadastro está aqui desde 2014, ó. 2014, todo ano eu vou lá para renovar, eles perdem os papéis, tem que fazer tudo de novo e ainda falta papel. Dona Maura não tem para onde ir com a família. Ganhei o neném, aí mandaram o meu marido embora do serviço, aí para piorar a dona da casa também pediu a casa, que era de aluguel. A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Rondonópolis pediu a reintegração de posse do terreno. A Justiça deu prazo para que as famílias saiam do local, mas elas dizem que não vão desocupar a área. Se eu estou aqui é porque eu estou atrás de uma casa para mim. Porque se eu tivesse, eu não ia sair de lá para fazer uma coisa dessa, porque eu tinha noção que eu tinha minha casa. O que a gente quer é um respaldo da Prefeitura e uma conversa, um acordo sincero, porque essa área aqui está destinada como fim social. A Secretaria de Habitação de Rondonópolis tem dito que está cadastrando todas as famílias da área ocupada e fornecendo as informações solicitadas. Lucas do Rio Verde recicla quase 5% do lixo produzido na cidade. O volume parece pequeno, né? Mas representa mais que o dobro da média nacional. O reaproveitamento dos resíduos gera renda para muitas famílias. Para muitos, isso daí é só uma montanha de lixo, mas para alguns significa renda. É o caso do Rosiel, que trabalha há 3 anos como coletor. Eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos e a gente encontrou essa maneira aqui de trabalhar e sustentar nossa família. Por dia, cerca de 60 toneladas de lixo chegam nesse ecoponto, onde todo esse pessoal aí separa o que vai ser reaproveitado. O que eles reciclam é que gera renda para as famílias que trabalham aqui dentro. Hoje nós estamos vendendo o quilo do papelão a 50 centavos, tá? Então arrecadamos aí no torno de 20 mil reais por mês. O plástico estamos vendendo a R$1. Essa pilha de material reciclado aqui é resultado do trabalho do pessoal ali atrás. Só em outubro deste ano, esse centro de coletas de resíduos vendeu quase 150 toneladas de blocos reciclados, como esses daqui. E isso representa um aumento de mais de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. A gente recicla aqui por dia de torno de 4 a 5 toneladas diária. E por mês, 120, 130 toneladas. Plástico, garrafa PET e papelão são reciclados todos os dias nesse local. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, Lucas do Rio Verde reciclou até setembro deste ano 4,99% do lixo produzido. Isso significa 2 vezes a mais que a média nacional, que está em 2,1%, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então nós queremos tornar Lucas do Rio Verde uma cidade mais sustentável e trazendo mais material para cá e gerando essas rendas para as famílias, a gente vai conseguir isso. Só que para reciclar mais, é preciso da colaboração dos moradores da cidade, principalmente na hora de jogar fora o lixo de casa. Então esse lixo, quanto mais sujo vir para cá, pior vai ser a separação dele. Mais demorada e às vezes nem se aproveita de tão sujo que está. Então, se todo mundo cooperar, se todo mundo nos ajudar, a gente vai fazer um trabalho social muito grande e um trabalho ambiental maior ainda.
O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Tchau, pessoal.